E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui diretamente de Madrid, do Parque do Retiro. Estou um tempo aqui com a família, vou fazer uns vídeos aqui, uns vlogs. Hoje mesmo estou procurando aqui um lugar para a gente fotografar, tá? Então só vou dar um panorama aqui para vocês. Não vai ser muito difícil achar onde fotografar aqui, né? Vejam só que lugar incrível. As árvores já têm a cor que eu gosto, não precisa nem fazer um pós nisso. A gente está numa parte que se chama aqui o Palácio de Cristal. E hoje eu vou ensinar para vocês como fotografar. A ideia é mostrar como fotografar algumas paisagens, fazer alguns HDRs, que vocês vão ver que vai ser necessário. Olha só, o próprio vídeo aqui ele demora para corrigir um pouquinho a sombra. Quando eu exponho demais, por exemplo, aqui está numa compensação automática da câmera, vocês podem ver que eu perco a parte das sombras. Isso aqui no vídeo não tem muito o que fazer, mas na foto podemos fazer um HDR para justamente a gente ter este céu. Olhem só, eu quero este azul de céu aqui que vocês estão vendo, mas quero também ter essa qualidade aqui de luz. É isso que o HDR faz. Percebam o que acontece quando eu exponho demais. Vejam qual é o problema da câmera. Ou eu tenho céu, vou rapidinho, olha tudo escuro, até que a câmera se ache novamente. Aqui eu tenho luz e sombra. O que vai fazer o HDR? O HDR vai me dar este céu azul e vai me dar essa qualidade de sombra aqui também, tá legal? Muito bem, pessoal, vejam só que caminho incrível aqui que a gente tem. Deixa eu subexpor um pouquinho aqui, acho que está muito super exposto. É difícil aqui a latitude da câmera pegar tudo isso. Eu vou me arriscar aqui na bicicleta, vou fazer esse caminho de bicicleta com vocês, até para a gente testar o sistema de estabilização aqui da 77D. Eu estou com uma lente estabilizada, estou com uma 10-18 e estou com a câmera em uma mão só, utilizando o digital IS, tá? Vejam só que, dadas as condições, e eu estou tremendo, vocês podem ver até na voz, e também é uma velocidade não muito baixinha na bicicleta, que é o cobertor do meu gurizinho. Vocês podem perceber que o estabilizador, ele segura relativamente bem. Vejam só que interessante, está rolando uma festinha de criança aqui no parque. Eu vi que tem um fotógrafo ali, vou até dar uma bisbilhotadinha ali, dar uma olhada. Mas é bem interessante, estou louco para levar isso para o computador, para dar uma olhadinha nesses arquivos aqui de vídeo. A gente vai passar agora aqui pela festinha. Vejam que maravilha aqui a festinha no meio do parque. Em 10mm é muito bacana, pessoal. Estou gravando tudo isso a 10mm aqui. Vejam só o quão grande angular estamos aqui. Então, pessoal, olhem só. Esse é o tipo de situação perfeita para se fazer um HDR, tá? Eu estou diante aqui de uma estátua e o meu olho, eu consigo enxergar o céu mais ou menos nessa coloração que vocês estão vendo, mas eu consigo enxergar muito mais a estátua do que vocês estão vendo aqui no vídeo. Vocês estão vendo a estátua completamente escura. Isso porque o olho humano tem muito mais latitude do que a câmera. Em que consiste o HDR? O HDR vai fazer com que eu tenha um céu desta cor aqui que o vídeo está ficando agora, ou seja, com este azul, aparecendo inclusive o sol lá atrás, e eu vou fazer outras fotos que vão me trazer a estátua de volta. E daí o que vai acontecer? Eu vou juntar, em total aqui eu vou fazer 5 fotos, aqui seria mais 2, eu vou fazer uma foto em mais 1, que seria aqui, vou fazer uma foto em 0, que seria essa situação, vou fazer uma foto em -1 e vou fazer uma foto em -2, porque eu quero lá no meu arquivo no Lightroom ter o céu exatamente dessa cor. Então nisso consiste o HDR, é fazer 5 fotos, às vezes eu faço HDR de 7 fotos, para justamente ter o melhor de cada coisa. Eu tenho meus highlights e eu vou ter as minhas sombras com um arquivo com um Dynamic Range gigantesco, tá? Então vou mostrar para vocês agora aqui como eu faço isso na prática. Muito bem, então, pessoal, já tenho a minha câmera
aqui montada, tá? Recomendo fortemente para vocês fazerem isso num tripézinho, tá? Então aqui eu tô com a 6D Mark II, mais a minha lente 35mm, tá? E ela tá montadinha no tripé porque eu preciso ter fotos com o mesmo enquadramento, tá? Então por isso é bem importante que a gente faça isso no tripézinho. Eu posso fazer essas fotos manualmente em -2, -1, 0, +1 e +3, ou eu posso regular a minha câmera para que faça isso automaticamente, tá? Tem uma opção lá do chamado bracketing, que vocês fazem essa regulagem e a câmera já tira todas as fotos que vocês querem, tá? Eu vou mostrar para vocês como se faz isso na câmera. Muito bem, então, pessoal, aqui vocês têm que acessar o menu e achar essa parte que diz compensação da exposição, tá? Opa, apertei ali errado. Ó, na compensação da exposição, vocês têm essa opção aqui, ó, de tirar, por exemplo, aqui eu configurei para tirar 5 fotos. Então eu dou um intervalo que eu quero, por exemplo, eu posso dar um intervalo de tirar 3 entre 2 e 1, mas não, eu quero que tire em 0, em -1, -2, +1 e +2, tá? Então aqui eu já configurei a minha câmera para automaticamente fazer 5 fotos, tá? Vejam só como aparece aqui no displayzinho, ó. Vejam aqui no fotômetro, ele vai tirar 5 fotos com todas essas possibilidades de compensação para depois no Lightroom eu juntar todas elas. Então tá, pessoal, ó, as possibilidades de exposição que temos é essas aqui. Então, ó, tirei 5 fotos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou juntá-las, todas elas agora no Lightroom. Vejam o que a gente tem aqui, acabei fazendo 6, disse que faria 5, tá? Vejam só, a gente tem essas 6 possibilidades do arquivo aqui, ó. Eu tenho aqui toda a questão da minha recuperação de sombras e aqui eu tenho o meu céu e as minhas altas luzes mais controladas. Ratei um pouquinho, poderia ter feito uma foto um pouquinho menos exposta, mas já dei uma olhada aqui que eu consigo recuperar, que eu tenho informação de azul aqui nesse céu aqui, então não vai ser difícil a gente fazer isso. Para vocês fazerem um HDR, vocês vão pegar os 6 arquivos, vão clicar com o botão direito, mesclar foto HDR aqui no Lightroom. Ele vai criar uma pré-visualização, já dá uma opção de tom automático, que ele já vai fazer as correções para vocês, de trazer as sombras e reduzir os highlights. Essa parte aqui de deghost, se por exemplo, se tivesse muito vento e as minhas folhas em cada uma das fotos estivessem em algum lugar, eu poderia fazer esse deghost aqui, que ele faz uma correção. Vejam só, com um tom automático, ele já traria todas essas sombras, e é nisso que consiste o HDR, e controlaria um pouco a questão dos meus highlights aqui. Vou tirar o tom automático porque quero mostrar para vocês as possibilidades desse arquivo. Então não vamos deixar que ele faça isso automático, só vamos deixar o alinhamento automático, mesclamos o arquivo, das 6 fotos aqui ele vai criar uma adicional, tá? Tá criando aqui esse HDR, tá terminando ali, beleza, já me deu o meu HDR aqui. O que é um HDR, pessoal? Olha só, não existe arquivo no Lightroom que vocês vão poder recuperar sombras com essa qualidade aqui. Isso não existe, tá? Então, o slider de sombra e de realces vão ser os nossos principais aliados aqui na nossa função. Claro, a gente tem uma possibilidade de slider de exposição também muito poderoso agora. A gente tem todo o rango dinâmico desses arquivos, aqui todas as informações, eu tenho todas as informações de sombra, toda essa parte aqui mais clara, e eu vou ter a minha informação do céu. Bom, vamos fazer isso em partes, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é corrigir esse céu. Para isso eu vou usar um filtro graduado, tá? Ó, é essa ferramenta aqui do Lightroom, tá? Se eu seguro o Shift, ele desce retinho aqui, tá? E daí o que a gente vai fazer aqui? Percebam o que vai acontecer, ó. Eu vou reduzir a exposição, ele está me trazendo o céu de volta, e vou me jogar esses realces lá para baixo, tá? Em -100, aqui estava uma exposição marcada. Beleza, aqui ainda está muito branco, o que eu posso fazer, olhem onde está aplicando o filtro, tá? Se vocês apertam aqui, ou na letra O, vocês veem onde está aplicando o filtro.
eu posso baixar esse filtro, toda essa área aqui é 100% de aplicação e a partir daqui já começa o degradê, tá? Eu posso puxar aqui para que eu tenha recuperação dessas, aqui desses realces nessa parte aqui. Bom, esse céu está muito branco, o que eu posso fazer? Eu posso saturar este céu, tá? É o que eu faço aqui. Tá ótimo, já tem um céu azulzinho que depois a gente pode intensificar mais. Beleza. Ficou muito escuro aqui embaixo, o que eu vou fazer? Vou aplicar mais um filtro graduado, só que agora ao contrário, de baixo para cima. Seguro, ó, seguro o Shift, ele sobe reto e vejam onde ele está pegando. Agora o que eu vou fazer? Vou trazer sombras, é isso que eu quero agora. Eu quero recuperar as minhas sombras, tá? Então, antes eu diminuí a minha exposição, agora eu quero que volte essa parte aqui de sombras, tá? Beleza. Então, aqui acho que já está bacana, tá? Onde está sendo aplicado ali as sombras, aperto o perfeito. Já tenho um bom começo aqui. César, está muito escura essa estátua. Bom, então aqui a gente vai ter que fazer uma aplicação seletiva. Por onde fazemos isso? Com o pincel, pessoal. Então, no pincel eu vou poder pintar essas partes aqui onde elas estão mais escuras, tá? Olha só, já posso trazer o meu efeitinho aqui para vocês verem onde ele vai ser aplicado, tá? Vou aplicar aqui o meu efeito de sombra no pincel. Vou deixar bem forte para que vocês vejam e depois a gente reduz, tá? Então percebo aqui, olha. Então toda essa parte aqui precisa de recuperação de sombras, tá? Beleza, estou aplicando ali o pincel. Ó, aperto no O, vejo onde está sendo aplicado. Ótimo. Vejam só, olhem o que é o HDR, eu posso recuperar essas sombras aqui completamente, tá? Está exagerado, vou deixar mais ou menos aqui em 40 e vou aplicar novamente, vou dar o Enter para aplicar o efeito e vou trazer agora, vou vir só mais nessa parte aqui superior aqui da estátua. Posso dar zoom aqui no meu arquivo, Command mais dá zoom, vocês podem vir aqui no navegador também para fazer esse zoom. E posso ser bastante preciosista aqui na estátua, clareando somente essas áreas aqui, olhem só. Vou clarear essa parte aqui da cabeça, aqui o ombro, aqui está um pouquinho escuro, aqui a cabeça do nosso cidadão também está um pouquinho apagada, aqui do lado. Beleza, ó. Vou trazer isso, não, na exposição é muito grosseiro, tá? Tem que trazer isso meio que nas sombras mesmo, tá? Bom, ainda não está completamente aplicado aqui, especialmente aqui na cabeça. Traz mais sombra, traz um pouquinho de exposição, ó, beleza, aqui aplicou, vamos ver aqui. Onde está aplicado? Ótimo. Perfeito, já me dou por satisfeito. Quer trazer um pouquinho mais? Beleza, vem aqui. Traz um pouquinho mais de sombra. Ó, vou passar mais o efeito aqui em cima e aqui em cima. Recupera um pouquinho na exposição. Ou traz mais aqui na sombra. Certo? Ótimo, aqui já está um pouquinho no limite da sombra. Daí ali teria que ser na exposição mesmo, tá? Vejam só a sorte que eu dei nessa foto aqui, que esse raio de sol entra e pega justamente essa parte aqui da estátua, tá? Eu posso fazer uma aplicação aqui de pincel somente nesse cidadão aqui para realçar um pouquinho mais esse efeito de sol aqui que ficou super bonito, tá? Então aqui, ó, apliquei o efeito somente no cidadão, posso trazer um pouquinho de exposição ou posso trazer um pouquinho de sombra ou ambos aqui, vou fazer com ambos. Quero manter um pouco a tonalidade do sol, aplico uma corzinha aqui de sol, olhem só, aqui ficaria artificial, né? Aqui mais artificial ainda, mas aqui acho que já daria um efeito de sol bacana aqui nessa estátua, tá? Beleza, então a minha estátua aqui já está recuperada.
Vejam só o poder do HDR. O que eu posso fazer? Eu posso recuperar essas sombras aqui, trazer de volta o verde e tudo mais, sabe? Agora aqui é o que a imaginação de vocês quiser fazer com o arquivo, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou pegar um pincel seletivo, vou tacar ali sombra e vou aplicar assim em pontos bem específicos do que eu quero recuperar. Por exemplo, quero recuperar o verde aqui em cima, olhem só. Estou ali no meu slider de sombra, vou pintando e olhem o verde ali em cima aparecendo de volta. Quero trazer de novo esse verde aqui da minha moldura, olhem só. Perfeito. Quer trazer um pouquinho mais essa parte aqui, essa parte está bem escura. Beleza, ó, trouxe um pouquinho de verde. Se eu fizer aqui embaixo, vai ficar muito forte. Então, não faça. Aplica outro pincel, mas com menos sombra. De repente, aqui embaixo, faça com 17, por exemplo, ó. Estou trazendo aqui com 17. Ó, vou trazer um pouquinho mais aqui. Ótimo. Não quero muito mais do que isso. Posso trazer aqui do lado. E ótimo, já estou com... Meu arquivo aqui já estaria praticamente pronto, tá? Agora a gente pode fazer alguns efeitos extras aqui nesse HDR. Por exemplo, a gente poderia deixar esse um tom um pouquinho mais quente, já que era o final do dia, fazer esse reforço aqui. Se quer trazer um pouquinho mais de sombra, poderia trazer, mas tem que cuidar, senão o HDR ele vai ficar muito artificial se vocês trouxerem muita sombra. Quer trazer um pouquinho mais de céu, volta aqui no Realce. Acho que não é necessário, já fizemos ajustes seletivos. Como, pessoal, é uma foto de paisagem, dá para vocês colocarem pelo menos 20 de clarity aqui para recuperar nitidez. Dá para dar uma vibrada aqui nas cores, tá? Quer aplicar uma curva de contraste ou aplicar um contraste aqui em cima. Por exemplo, dá para pegar até o próprio contraste médio do Lightroom. Só cuidado que ele escureceu aqui um pouquinho, acho que ficou um pouquinho exagerado. Ou tu faz uma curva aqui de contraste e tu faz essa regulagem aqui, ó, trazer um pouquinho mais as altas luzes, baixar um pouquinho mais as sombras. Manualmente, aqui acho que já é um contraste mais bacana. Ou se quer fazer um contrastezinho bem vagabundo, vem aqui e traz 10 de contraste, ele vai clarear e escurecer meio que livremente as coisas, tá? Mas na verdade eu acho que já tá de bom tamanho essa questão aqui de contraste, tá? Só vou dar uma dicasinha para vocês aqui bem rápida, tá? Que é o seguinte, por exemplo, eu quero esse céu um pouco mais azul. Posso fazer isso de duas formas. A primeira delas é saturar somente o azul. Então, olha só, estou trazendo o céu e daí fica a gosto do freguês o quão azul vocês querem que este céu fique. E tem uma coisa que eu acho bem bacana da gente fazer também, que é mudar a nossa matiz do amarelo, tá? O que é o amarelo? O amarelo é a vegetação. O verde também influencia, mas mais o amarelo, olha só. Se eu quero deixar isso com mais cara outonal, eu posso trazer esse verde para um tom um pouquinho mais amarelado. Vejam só, vou exagerar aqui, olhem só as duas pontas, ó. Um verde um pouquinho mais intenso ou um verde mais outonal, tá? Dá para trazer esses dois sliders aqui, vocês conseguem criar esse efeito que eu acho super bacana. Aplica um pouquinho de nitidez, não vai fazer mal aqui. Ó, se quiser aplicar com a máscara, como já vimos no outro vídeo, para não aplicar nitidez no céu, recomendo que vocês façam isso. E a gente tem praticamente o nosso arquivo pronto aqui. Aquele efeito que fiz lá em cima, vocês poderiam ter feito aqui também, ó. Mudando a matiz do verde, é que eu já mudei lá, daí não aparece tanto, ó. Mas o verde aqui, ó, poderia deixá-lo mais amarelo. E a gente poderia saturar mais esse azul aqui embaixo também. Tá, pessoal? Então, o que mais eu faria aqui nessa foto, assim, só para dar um extra, recomendo que vocês baixem o Nik Collection, porque eu não gosto muito da ferramenta de vinheta aqui do Lightroom, tá? Eu prefiro a ferramenta do Nik Collection, que eu tenho um pouquinho mais de controle para clarear o centro. Vou mostrar aqui para vocês,
Quem não tem, digita lá Nik Collection. Vocês podem vir na foto, clica com o botão direito, editarem, daí vocês vão usar o Color FX Pro do Nik Collection. Ele vai abrir esse efeito aqui no Nik. Dependendo do computador que vocês tiverem, isso vai demorar um pouquinho, tá? E daí vejam só que interessante essa ferramenta aqui de vinheta do Nik, tá? O filtro vai ser esse aqui, ó, Darken ou Lighten Center. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu posso posicionar o meu centro, então vou deixar aqui mais destacada a estátua. E eu posso dar mais claridade para este centro e posso daí escurecer um pouquinho mais essas bordas. Posso diminuir o tamanho do centro ou aumentar, nesse caso aqui eu até vou aumentar um pouquinho. Vou dar mais luminosidade central, eu vou diminuir aqui a luminosidade da borda. Beleza. Prefiro fazer vinheta no Nik Collection do que na ferramenta do Lightroom. E, tcharam, temos aqui o nosso arquivo pronto. Vejam a diferença. Aqui é Nik, aqui é sem Nik Collection. Vejam só como a gente destaca o que queremos destacar, que é a nossa estátua. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, curtido a ideia de fazer o HDR. Não é muito meu estilo de fotografia o HDR, porque ele cria algumas cores que às vezes são artificiais, então a gente tem que fazer isso com bastante cautela, mas em situações de luz específicas ele é necessário, tá legal? Grande abraço para vocês, até mais!